A graça e a paz de Jesus, meu irmão. Hoje eu quero estar expondo aqui um texto que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1. Caso você queira ficar um pouco mais inteirado sobre a carta de Tiago, você pode estar vendo o vídeo anterior, a exposição anterior, a qual eu fiz a introdução da carta explicando por que a carta foi escrita, a data, quem escreveu, quem é o autor da carta e qual a situação que a igreja estava vivendo. Então, caso você queira ficar mais inteirado do texto da carta, você vê a exposição anterior. Hoje eu quero fazer a exposição dos versículos 2, 3 e 4 do primeiro capítulo da carta de Tiago. Eu vou ler primeiro. Se você puder, deixe a sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição e você vê comigo o texto. O texto diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Tiago, nesse texto, ele quer trabalhar conosco, quer nos instruir a como lidarmos, como enfrentarmos as dificuldades, né? Tiago aqui nesse texto, ele quer falar sobre as provações da vida cristã, né? Nós sabemos que como cristãos que nós somos, nós enfrentamos diversas provações, situações difíceis em nossas vidas, né? E nós precisamos entender que a vida cristã, ela é uma batalha constante, é uma luta constante. Ser cristão, só em você carregar o título de cristão, você já é alvo de perseguições, né? É difícil conviver com outras pessoas que pensam diferente, ou até mesmo muitas pessoas já olham para você de forma negativa. Quando você diz evangélico, as pessoas hoje logo lhe rotulam, logo criam uma imagem de você que não é realmente a sua essência. Mas nós sabemos que a causa maior disso é simplesmente porque nós servimos a Deus, e isso desagrada a outras pessoas. Desde o princípio do cristianismo, desde quando a igreja surgiu, a igreja foi perseguida. Nós vemos isso logo no início ali, diversas perseguições pelas quais a igreja passou e quantos cristãos perderam a sua vida, né? Mas o que nós precisamos entender também, que Tiago vai trabalhar nesse texto, é a adversidade na vida do cristão. A vida cristã, ela é repleta de adversidades. Se você quer ter uma visão mais abrangente sobre isso, basta olhar a vida de Paulo. Paulo passou por tanta adversidade na vida, naufrágio, apanhou, teve que fugir, descer por um cesto para não ser morto. Então foi apedrejado. Então a vida cristã, ela é repleta de adversidade, uma batalha a qual nós enfrentamos dia após dia, né? E muitas vezes essa adversidade, essa provação, muitas vezes nos leva até a morte. Nós vemos isso até mesmo na vida dos apóstolos, com exceção de João. Todos os outros apóstolos foram assassinados. Então nós devemos aprender a como nos portar diante das provações. Tiago vai nos conduzir a essa visão, a como é que nós vamos nos portar, como nós devemos nos portar diante da provação, diante da tribulação, diante das lutas, das adversidades da vida. Mas também nesse texto nós aprenderemos algumas verdades
e principalmente a como lidar com as situações difíceis da vida, como usar as armas certas em cada situação, alegrarmos também diante das tribulações. O cristão ele deve se alegrar, deve ficar feliz, é até algo que chega a ser quase incompreensível, né? Como diante de tanta dificuldade e de tribulação, nós podemos nos alegrar, mas esse é o enfoque do texto aqui, é que nós devemos nos alegrarmos nas tribulações, né? E principalmente devemos aprender também a conviver em meio às tribulações, né? Porque se nós tivermos uma ótica negativa, nós teremos uma vida de tribulações constantes, e a qual nós não vamos ter uma âncora a qual nós possamos parar, a qual nós possamos chegar ao nosso destino, porque nós ficaremos presos somente às tribulações e às dificuldades da vida, e acabaremos que não vamos enxergar que as tribulações, a vida ela vai muito além das tribulações, e que as tribulações não devem nos conduzir à tristeza, mas simplesmente à alegria. Então, diante dessas verdades a qual eu quero tratar, eu quero logo desmistificar uma coisa, né? Nós precisamos aprender que as provações elas são compatíveis com a fé cristã. Aí, diante disso, veja o versículo 2, o que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quer dizer, Tiago aqui já está deixando claro que as provações, as lutas, é compatível com a vida do cristão. Hoje em dia, nós vemos que muitos irmãos, eles se questionam, né? Muitos irmãos, eles ficam perguntando por que os crentes sofrem, né? Se nós somos servos de Deus, por que nós sofremos tanto? Por que o cristão, né, ele tem que passar por privações? Nós não servimos a Deus, nós não somos servos de Deus, e por que nós passamos por privações? Porque nós sofremos, porque muitas vezes nós passamos por prejuízo nessa vida, mesmo sendo servo de Deus. Muitos cristãos eles se questionam até mesmo por que eles ficam doentes, né? Por que o cristão fica doente e muitas vezes até morre de câncer, dessas doenças que vem aparecendo. Muitos cristãos se questionam como é que pode, eu sou servo de Deus e eu fico doente, e muitas vezes até não são curados. E por que tudo isso? Por que tantos cristãos sofrem tanta injustiça nesse mundo, enquanto os ímpios prosperam? Os cristãos eles passam por tanta injustiça, mas nós como cristãos precisamos aprender algumas coisas. Você, eu, como cristãos, como servo de Deus, você precisa aprender algumas coisas. E uma das coisas é que a vida cristã ela não é só um mar de rosa. A vida cristã é agradável, é maravilhosa, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo. Mas a vida cristã, ela não é só um mar de rosa. Você vai ver que Jesus Cristo mesmo, em João capítulo 16, versículo 33, ele vai nos advertir, ele vai dizer: olha, no mundo vocês terão aflição. Jesus deixa claro isso. Então, as provações elas são compatíveis sim com a fé. Elas são compatíveis, elas fazem parte da nossa fé. Jesus disse: no mundo tereis aflição. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, vai dizer assim: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, para nós entrarmos, participarmos, fazermos parte do reino de Deus, nós passamos por muitas tribulações, que diga Paulo. De perseguidor passou a ser perseguido. Ele ainda vai além quando ele instrui Timóteo na sua segunda epístola, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, ele diz: todos que vivem piamente em Cristo, todos que vivem em Cristo, todos que vivem uma vida de piedade em Cristo,
Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é algo comum. Jesus nos advertiu disso. O apóstolo Paulo diz que ela faz parte da nossa vida. Jó, no capítulo 5 e no versículo 7, vai dizer: o homem nasce para a tribulação, assim como as fagulhas voam para cima. Então o homem faz parte. Isso faz parte da vida do ser humano e faz parte também da vida do cristão, as tribulações. Agora nós precisamos também entender uma coisa, é que as provações, as lutas, as tribulações, elas têm algumas causas. Por exemplo, uma das causas da nossa luta, da nossa tribulação, das adversidades da nossa vida é a queda, é o pecado. É o pecado. O pecado muitas vezes traz tribulação para a vida do ser humano. Muitas vezes nós, como cristãos, nós acabamos produzindo tribulações para a nossa vida. Acabamos trazendo para a nossa vida tribulações. E, acima de tudo, faz parte da nossa humanidade caída. Esse corpo que é corruptível, ele só vai parar de passar por lutas quando ele se revestir da incorruptibilidade. Então, um dos fatores, uma das causas das nossas provações é a queda. Mas também muitas vezes é o pecado, é a pecaminosidade. A pecaminosidade nos conduz muitas vezes, traz sobre nossas vidas a dificuldade, traz as tribulações sobre nossas vidas. Mas também uma das causas da tribulação do cristão é simplesmente por ser cristão, como disse lá em cima, anteriormente, no comecinho. Porque Jesus Cristo, ele disse uma coisa interessante. Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, Jesus Cristo diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, uma das causas é simplesmente por ser cristão e carregarmos uma cruz. Porque a cruz, o que a cruz diz? O que a cruz nos traz? A cruz é o sofrimento. Representa também a glória, porque foi sobre a cruz que Jesus conquistou a nossa salvação. Mas também representa o sofrimento. Agora também, não só isso, não só a questão de sermos humanos caídos, não somente a questão do pecado, não somente pelo fato de sermos cristãos, acabamos trazendo tribulações sobre nossas vidas, mas também muitas lutas, muitas tribulações, muitos problemas vêm sobre nossas vidas para que se manifeste a glória de Deus. Lá em João, no capítulo 9, você vai ver que havia um cego de nascença e os discípulos questionaram a Jesus quem pecou, se foi ele, foi seus pais, quem foi que pecou? E Jesus vai dizer: não, ninguém pecou, nem ele pecou, nem os seus pais pecou, mas isso aí aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então muitas vezes tribulações vêm sobre a nossa vida para que a glória de Deus seja manifestada nela. É uma das causas que vem das tribulações em nossas vidas, além dessas outras que eu falei, é simplesmente para a glória de Deus ser manifestada em nossas vidas. Então, como cristão, meus irmãos, nós devemos nos alegrarmos com as provações. É o que o texto diz. É o que o texto diz. Ele diz: considere o motivo de grande alegria. Quer dizer, se alegre. E é interessante que eles consideram um motivo de grande. Quer dizer, deve ser uma grande alegria. Uma grande alegria quando nós passarmos por diversas provações. Deve ser alegria. Uma coisa que nós precisamos entender é que a provação, com a aprovação, o que vem? A aprovação. Basta olhar para Mateus capítulo 4, quando Jesus estava ali sendo tentado pelo diabo. Após ele ser tentado, veio o quê? Após ele passar por aquela luta, após ele passar por aquela provação tão grande ali, negar Jesus, se prostrar diante do inimigo ou não, o que veio? Os anjos o serviram. Então, após a aprovação, vem a aprovação. Nós devemos ter cuidado para que na tribulação, na adversidade, na nossa luta, nós pensando que as tribulações não são compatíveis com a nossa fé, nós acabamos murmurando, como fez o povo de Israel ali. Murmuraram ali no deserto contra Deus, mesmo diante de tudo quanto Deus tinha feito. É até interessante porque tem um hino da harpa, o 302, da harpa cristã, que diz assim:
Em vez de murmura, eles cantam um hino de louvor a Deus. Aí a continuidade diz: Jesus quer te dar a vida santa com a noiva, levar-te para os céus. Diante disso, das tribulações, o que tu precisa compreender, meu irmão, o que eu preciso compreender, de forma coletiva, nós precisamos compreender, é que a nossa pátria, meu irmão, não é aqui. E que onde vai cessar a luta, onde vai cessar as provações, onde vai cessar as tribulações, é em um único lugar, no céu, quando nós chegarmos à nossa verdadeira pátria. Mas enquanto aqui, entenda que você vai passar por tribulação. E outra verdade que nós podemos tirar dessa parte do texto é que, como cristãos, nós não vivemos só o mar de rosas. O cristão que vive só o mar de rosas tem alguma coisa errada com ele. Como assim, irmão Alex? Muitas vezes, cristão que não é apedrejado, como Jesus disse, Jesus ele vai dizer que só se atira pedra ali a árvore que dá fruto, né? O princípio, né, que nós podemos extrair, né, da árvore que dá fruto e a que não dá fruto, é que só leva pedrada o cristão que dá fruto. O cristão que não dá fruto, o cristão infrutífero, o cristão que não serve a obra de Deus, não serve ao reino de Deus, não tem serventia nenhum. E por não ter serventia nenhum, não vai levar pedrada. Então, quando o cristão vive só um mar de rosas, nós devemos ter cuidado. Se a sua vida tem sido só um mar de rosas, se você não tem tribulação sobre a sua vida, irmão, é hora de refletir se realmente você está servindo a Deus. Mas também esse texto, ele nos traz outro ensinamento. É que as provações das nossas vidas, elas são variadas. Quer dizer, as provações, elas são diferentes para cada pessoa, são diferentes em cada momento das nossas vidas. Veja que o texto, ainda no versículo 2, vai dizer assim, né, que considero por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diversas. A palavra passar no grego significa encontrar, significa se deparar com, né? Então, o cristão, ele vai encontrar, é inevitável, ele vai ter um encontro com as provações. Ele vai se deparar em algum momento com as provações. As provações na vida do cristão é algo que é inevitável. Agora, uma coisa que nós precisamos ter cuidado é de não criar para a nossa vida provações. Tem muitos cristãos que criam provações para suas vidas. Aí você dizer, meu irmão, como assim? Basta que nós olhamos com um olhar cirúrgico para o filho pródigo. Ele estava em casa, ele tinha tudo do bom e do melhor. E o que ele decide? Ele decide sair de casa e viver uma vida promíscua. Viver uma vida de pecado. E o que esses pecados trouxe para a vida dele ali? Tribulação. Então, nós devemos ter o cuidado para não criarmos sobre a nossa vida tribulações. Uma coisa que é interessante é que se nós fizermos uma pesquisa dentro das igrejas, com os irmãos, de uma forma geral, nós vemos que muitas pessoas, você até mesmo, meu amigo, ouvinte que está ouvindo o evangelho, que não professa Jesus como Salvador, é que muitas pessoas, elas trazem um problema para a sua vida. Como, irmão? Compram sem ter cuidado com o seu orçamento, fazem compras elevadas sem se preocupar que vão ter que pagar. E aí muitos cristãos estão no SPC, estão no Serasa. E por que estão no SPC e estão no Serasa? É culpa de quem? Deles. Então muitos cristãos têm trazido tribulações sobre as suas vidas. Muitos cristãos são mau exemplo nos seus trabalhos. E por serem mau exemplo no seu trabalho, o que trazem sobre si? O desemprego. E muitas vezes ele vai questionar, eu estou na prova. Não, meu irmão, você criou a prova para si. Quem criou essa prova para você foi você mesmo. Muitos cristãos hoje
que fazem? Se alimentam mal. E aí o que nós vemos em muitos cristãos hoje? Diabetes, pressão alta. Quem trouxe essa tribulação para a vida do cristão? Ele mesmo. Agora, uma coisa que o texto também vai trabalhar é a palavra várias ou diversas, né? Diversas, várias, né? No grego, essa palavra ela significa diversas cores ou multicores. O significado que vai levar é a isso, a diversas cores ou multicores, levando-nos a entender que as provações elas são policromáticas, né? Ou a ideia de várias cores, né? Amarelo, branca, como se cada provação tivesse uma cor diferente, né? E se você for ver, nós poderíamos até exemplificar assim, que na vida cristã existem provas que são fáceis, né? E nós podemos até, aquela que Jesus colocou os discípulos ali, a prova vai dizer, deu uma ordem ali a eles, para eles irem atrás de um lugar para que ele realizasse ali a ceia, e era um homem que ia carregando um cântaro, eles iam encontrar esse homem ali, e fácil, né? Uma aprovação para ser aprovado, eles foram aprovados, eles conseguiram encontrar o lugar, uma aprovação fácil. Mas também existem provas difíceis, como no caso de Daniel, né? Quando foi decretado que não podia ali interceder ao seu Deus, Daniel vai orar e vai parar na cova dos leões, uma prova difícil, né? Mas também existem provas que você vê que vai além das nossas forças, basta olhar para a vida de Jó. Existem provas que nós precisamos passar sozinho, só nós e Deus. Nós vemos isso na vida de José. Então as provações, nós poderíamos dizer que elas são policromáticas, elas são variadas, como diz o texto. Mas uma coisa que é maravilhoso, se nós formos aplicarmos dessa forma, é que mesmo as provações sendo variadas, né, mesmo sendo policromáticas, poderíamos dizer assim, mas Deus transforma todas as nossas provações em um lindo arco-íris. Porque Ele é Deus, porque Ele não nos desampara nunca. Deus, para cada provação que nós passamos, Deus manifesta a sua graça em nossas vidas e nos sustenta. Basta olhar a vida desses homens, basta olhar a vida de Daniel, basta olhar a vida de Jó, basta olhar a vida de José, basta olhar a vida de Abraão. A cada provação que esses homens passavam, Deus concedia a graça para sustentar os servos de Deus, e Ele concede essa graça para nos sustentar. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus sabe o que está fazendo e o porquê. Muitos cristãos não entendem isso, mas Deus sabe o porquê de você estar passando por isso. Ele sabe o que está fazendo. Basta que você olhe para o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, meu irmão, todas as provas, todas as lutas que você está passando, cooperam para o seu próprio bem. Cooperam para a sua vida espiritual, meu irmão. Então é só dar glória a Deus. Então, entenda que as provações elas são variadas. Muitas pessoas até se questionam, rapaz, aquele irmão vive tão bem, mas aquele irmão também tem uma prova, talvez não seja igual à sua. Por quê? Porque a provação ela é variada. Mas que nós precisamos também entender nesse texto é que as provações são passageiras. Veja que ainda no versículo 2 vai dizer que meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, quer dizer, passarem. Então, o que isso quer dizer? Que as provações elas passam. Elas não duram para sempre. Elas não duram, meu irmão. A sua luta, a sua prova, ela não vai durar para sempre. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Israel. Quanto tempo durou a provação de Israel quando Deus tira ele do Egito? 40 anos. E passou. Quando Jesus encontra com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, quantos anos durou a tribulação daquela mulher, a provação daquela mulher, a luta daquela mulher? 12 anos. Mas passou. Jacó, a luta ali se vindo na casa de Labão, pagou o preço por a sua esposa, Labão enganou ele, botou a irmã,
depois pagou pela outra irmã, pagou pela que ele não queria, pagou pela que ele queria, pagou ainda durante um tempo, durante um serviço, mas acabou. A provação acabou. O paralítico de Betesda, 38 anos ali. 38 anos paralítico. Mas a provação chegou ao fim, meu irmão. Então, o que vai nos ensinar é que essas provações que nós passamos, só o que vai relativizar é que cada um passa de forma diferente. Se nós pudéssemos ilustrar aqui, ilustraríamos assim que algumas provas que nós passamos, algumas lutas, né? Nós passamos por ela com um avião supersônico. Nós começamos a luta, começamos a peleja, começamos a batalha, e quando nós olhamos lá, o que acontece? A luta acabou. Mas também tem muitos que passam como trem-bala, né? Pronto. Passou. As provas passaram. Agora tem outros que passam a prova como um automóvel, né? Como um carro. Pronto. Passou. É mais devagar do que o avião supersônico e o trem-bala, mas também passou. Agora tem outros, meus irmãos, que passam pelas provas de bicicleta, pedalando, mas passa. Agora, se nós formos além, ainda tem aqueles que passam a pé. E ainda tem aqueles que não conseguem nem passar a pé, mas engateando. Mas vai passar. Porque o texto diz, passarem. Então ela vai passar. Independente de como nós vamos passar, de como essa prova passa na vida de cada um. Mas nós vamos passar, meus irmãos. E com isso nós aprendemos que, como diz no Salmo 30, versículo 5, que depois da noite vem o amanhecer. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem o quê? A bonança. Agora, uma coisa maravilhosa, independente de quanto tempo dure a nossa provação ou de como nós passaremos por ela. Sabe uma coisa que é maravilhosa? É que nós não estamos sozinhos nessa prova. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim, eu estarei permanentemente... Olha só, meu irmão, o que a Bíblia diz. Eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Entenda que no fim de tudo, da sua luta, dessa enfermidade, desse desemprego, desse casamento que está sendo destruído pelo inimigo, desse filho que se encontra nas drogas, ela vai passar. Você não está só. No fim, as provas vão ficar para trás. Essa é a palavra profética de Deus para a sua vida hoje. Sabe por quê? Porque a garantia da tua vitória, a garantia de que você vai passar pela sua prova e vai sair vencedor, já foi conquistada lá na cruz. Quando Jesus, em João no capítulo 19, versículo 30, disse, Pai, está consumado. Está consumado, meu irmão. Jesus conquistou na cruz a nossa vitória. Mas não só isso. Jesus, lá em João, no capítulo 14, ele diz uma verdade edificante que traz alívio para a nossa vida. Que ele foi nos preparar lugar. Então a nossa morada já está garantida. Jesus foi preparar-nos lugar.
Mas não só isso, nós temos a certeza de que assim como ele foi nos preparar lugar, ele virá outra vez. E aí você pode até... os discípulos que ouviram isso não contemplaram a volta de Jesus, né? Para ele nos levar, para que ele estiver, nós estejamos nós também. Mas eles têm a garantia, né? Como Paulo vai dizer, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, ou aquele que estiver vivo na volta de Jesus, será arrebatado. Meu irmão, essa prova vai passar, meu irmão. Tem uma data e uma hora. Ela vai acabar. Ela não vai durar por toda a eternidade. Agora, para finalizar, você deve muitas vezes ter se questionado: não, mas para que? Tá certo, irmão, mas para que prova? Para que Deus nos dá prova? Qual é a serventia? Que serventia tem as provas em nossas vidas? Aí basta você olhar agora o versículo 3 e o versículo 4. Veja o que diz: porque sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança ou paciência. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, as provações, o que ele está querendo aqui dizer, trocando em miúdos, é que as provações, elas nos conduzem a se tornar crentes maduros. A palavra prova, traduzida por prova, ela aparece somente aqui e em 1 Pedro 1,7, né? Já em 1 Pedro vai dizer assim: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, no texto aqui de Tiago, ele vai dizer que essas provas produzem em nós perseverança, quer dizer, se permanecer firme, permanecer com paciência. E essa perseverança, ela deve ser mostrada em ação, quer dizer, a paciência nos conduzirá a nos mostrar essa paciência que nós temos em Cristo. E no final ela leva-nos a que nós sejamos aperfeiçoados e completos, sem que falte em nós virtude alguma. Amadurecimento, é o que ele está falando aqui. Da mesma forma, lá em 1 Pedro, o que ele vai dizer é que o resultado dessa prova, essa prova ela deve resultar em louvor, glória e honra. Amadurecimento. O termo significa provado ou aprovado. E esse termo era usado para designar moedas que eram verdadeiras ou falsas, como Jesus Cristo trabalhou em o trigo e o joio, né? Para distinguir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o verdadeiro cristão e aquele que não é cristão. Então você precisa entender que a aprovação, o objetivo da aprovação não é a nossa destruição. Muitos cristãos acham que Deus está querendo destruir a vida dele, mas não é. Deus não tem a intenção de nos destruir, Deus não tem a intenção de nos afligir. Mas como diz aqui em 1 Pedro 1,7, né? A intenção de Deus é nos purificar, é nos refinar, né? Muitos cristãos, quando passam por prova, saem mais fortes, saem mais fiéis a Deus. As provas não têm outro resultado senão nos conduzir à maturidade cristã. E a imaturidade cristã, né, tem gerado muitos problemas. A imaturidade. Basta você ver a imaturidade de Abraão, que o que faz? Ouve a sua mulher e pega Agar, a sua concubina Agar, e gera Ismael, e um problema grande. Moisés ainda, no Egito, imaturo, o que faz? Mata o egípcio ali, imaturo, precisava amadurecer,
conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Sansão, com toda a sua imaturidade ali, o que é que faz? Contra o seu segredo para Dalila. Pedro, ainda imaturo, não tinha chegado ao amadurecimento, o que é que faz? Puxa uma espada e quer matar ali Malco. E hoje dentro da igreja, muitos crentes precisam passar por provações para serem amadurecidos. Porque é tanto crente imaturo, tanto crente dentro da igreja imaturo, tanto crente que se embaraça com tão pouca coisa, coisas tão simples. Nós vemos os cristãos hoje se embaraçando, se perdendo, arrumando intriga dentro da igreja, partidarismo dentro da igreja. Por quê? Imaturidade. Muitos irmãos estão à beira de se afastarem. Por quê? Por causa da imaturidade. Mas o alvo da aprovação é a maturidade cristã. E a maturidade cristã, ela vem com a perseverança. E a perseverança que vem através das provações. E essa perseverança faz com que o cristão permaneça firme. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que não há como o cristão amadurecer sem ele participar dos cultos na igreja, sem ele participar ali, ter uma comunhão maior com Deus, buscar Deus, participar ali dos sacramentos, né? Não como a igreja católica, porque nós só temos dois, né? Que é o batismo e a Santa Ceia, né? É os únicos que nós temos. Mas participar do corpo de Cristo. Não há como o cristão amadurecer sem que ele ore. Cristão que não ora não tem comunhão com Deus. Cristão que não ora, ele não tem intimidade com Deus. Cristão que não ora, ele não confia em Deus. Quando vem as provações, quando vem as lutas, ele fracassa, ele cai. Por quê? Não tem intimidade com Deus. Então, para que você chegue à maturidade cristã, porque as provações nos conduzem à maturidade, ao amadurecimento. Para você chegar a essa maturidade, você precisa orar. Mas também você precisa ler a Bíblia. Tem muitos cristãos, principalmente no meio pentecostal, de uma forma geral, que a gente muitas vezes diz assim: irmão, como foi o culto? Foi uma bênção, irmão. Fogo puro. Oh, glória. Foi bênção. Foi bênção. Aí você diz assim: irmão, onde foi lido a palavra? O que ele pregou? Quer dizer, muitas vezes não pregou em lugar nenhum. Ficou rodando na Bíblia, só fazendo movimento. Isso não leva à maturidade cristã, mas leva ao emocionalismo. E o mal hoje dentro das igrejas, de muitas igrejas pentecostais principalmente, é o emocionalismo. Mas também está dentro das igrejas históricas, as batistas de hoje, algumas, né? As presbiterianas nem tanto, mas algumas batistas, as do ramo neopentecostal e pentecostal de uma forma geral, têm se prendido somente ao emocionalismo. E muitas vezes você vê que não tem palavra alguma. Os irmãos até falam comigo: irmão, faça um vídeo curtinho. Aí eu pergunto: como é que eu posso expor o texto? Como é que eu posso trabalhar o texto num vídeo curtinho? Mas por que os irmãos dizem isso? Porque as pessoas não têm interesse em ouvir sobre a palavra de Deus. Elas são agoniadas, elas estão aperreadas. Então, quando passa muito tempo, ela ouve 5 minutos e para. O que é isso? Fome que essas pessoas não têm da palavra de Deus. E para que haja um amadurecimento cristão, você precisa ter fome da palavra de Deus. Para que você amadureça com a prática da fé, como ele diz aqui no texto, ele diz: e a perseverança deve ter plena ação. Então, para que haja a prática da fé, é necessário ler as escrituras, estar firmado na rocha.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É preciso ir à escola dominical. Ninguém quer. As pessoas não querem mais ir à escola dominical. As pessoas não querem ir para o culto de instrução. As pessoas só gostam do oba-oba, dos cultos de... E isso não vai alimentar, meu irmão, a sua alma. O que vai alimentar a sua alma é as escrituras. Mas o texto, ele completa que o resultado das provações deve ser 3. Nosso aperfeiçoamento. O resultado é esse. Com o nosso amadurecimento vem o que? O nosso aperfeiçoamento. Nós tornamos cristãos mais perfeitos, né? Não perfeição absoluta, porque nós só teremos quando recebemos nosso corpo incorruptível. Mas uma perfeição a qual nós cada dia mais nos tornamos mais, procuramos buscar mais uma vida de santidade, nos aproximarmos e nos parecermos mais com Cristo. Mas também não só isso, mas o resultado é que nós nos tornamos cristãos mais completos, preenchendo aquilo que nos faltava, aquilo que nos afastava de Deus, aqueles pecados, aquelas coisas que nós tínhamos dificuldade, nós vamos nos tornando mais completos. E o principal de tudo isso, meu irmão, é que as provações, né, como Pedro diz aqui, eu vou ler só o texto para finalizar. Assim acontecerá que para que a sinceridade da vossa fé, para que você seja mostrado sincero, que a sua fé seja uma fé sincera, seja testada ou provada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, o ouro se corrompe, mas o resultado da sua fé ser provada é o louvor, a glória e a honra quando Jesus for revelado. Então, que a aprovação na sua vida, ela resulte em louvor, em honra e em glória a Jesus Cristo. Então, fique com essa palavra, meu irmão, que Deus possa te abençoar grandemente. E saiba 3 coisas. A primeira é que a provação nós temos que passar, vamos passar por as provações, é inevitável. A segunda é que as provações, elas são diversificadas, né, em nossas vidas. Elas são variadas em nossas vidas. Mas saiba de uma coisa, você não passará por elas sozinho. E o resultado das provações a qual Deus tem para a nossa vida é o nosso aperfeiçoamento. Então, aplicando o texto de Romanos, é que isso que você está passando na sua vida vai cooperar para o seu bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Orem por mim, orem pela minha família. E que Deus continue abençoando-nos de uma forma tremenda e nos concedendo a sua graça para que nós possamos passar pelas adversidades, provações e tribulações das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém.